Olá, gente. Olá, todo mundo. Oi, Cheyenne. Tudo bem, todo mundo? Vão chegando. Como estão todas? Antes que vocês comentem, eu continuo com filtro, porque depois do erro, Anaí Guedes é uma colega de pesquisa e de trabalho que está nos acompanhando aqui, surda. Ela segue com tanto fazendo a leitura labial quanto com um transcritor automático, e ela diz que esse filtro para ela deixava a luz mais nítida e melhor para fazer a leitura labial. Então, a partir de hoje, vocês me imaginem que eu não tenho essa cor, que essa luz é uma luz exagerada, mas que facilita a leitura para quem está fazendo leitura de lábios. Eu vou desejando boa noite a todo mundo, vocês vão chegando devagar. Todos os nossos encontros ficam salvos aqui no IGTV. Então, mesmo que por acaso vocês não consigam fazer online, consigam fazer ao vivo, a gente faz depois. Hoje eu vou estar sozinha, eu sei que é muito melhor com a Ivone, mas é muito para ela se recuperando nesse momento todas as noites, terças e quintas. Lembra que são 12 e a gente já está na segunda. Tudo passa tão rápido, né, gente, na vida, tudo passa muito rápido. Quer dizer, eu acho pra mim, né? Eu não sei pra vocês, mas como eu acho tudo isso tão bacana, a gente tá aqui, a gente se encontrar, que eu acho que passa muito rápido. Eu tenho alguns recados. A inscrição para esse curso, que você pode fazer só assistindo, você pode fazer como um curso de extensão pela UNB, está aberto até sábado. Então, se você ainda não se matriculou, por favor, faça isso até sábado. A nossa experiência de tentar estender mais uma vez, a gente fez isso do final de semana para agora, e tem pessoas que deixam para se inscrever na última hora. Tenta fazer hoje, se você ainda não se matriculou. Nós estamos lendo o livro, um capítulo por noite, né? São 12 encontros, 12 verbos. A gente fez o ouvir terça-feira e hoje é o imaginar. Então, como disse a Ivone na terça-feira, aqui não é uma prescrição de como nós vamos praticar esses verbos, né? É uma tentativa de implodir o verbo, pensando como é que nós podemos conjugá-lo. Eu vou colocar o casaco que está muito frio. Como é que nós podemos conjugá-lo à luz de outras formas, como diz o verbo de hoje, de uma imaginação. O último recado que eu dou é que ao final de todo o encontro, o questionário já está no Linktree. Quem cuidou muito de fazer, são sempre muita gente por trás, mas eu queria lembrar a Isadora em particular hoje. Ela foi tão generosa, a Juliana, o Rudá, de imaginar que alguns de vocês possam não ter o livro. Então, ela colocou, eu imprimi, eu sei que eu estou gastando papel, mas eu queria mostrar. Ela colocou parágrafos, um parágrafo meu, um parágrafo da Ivone, e aí vem as perguntas, imaginando que caso as pessoas não tenham dinheiro, não tenham condições de ter o livro, como é que poderia participar e fazer o exercício? Então, ali tem 2 trechos que podem ajudar a ser o cerne da nossa conversa. O módulo 2 da banquinha, todas as atividades estão abertas, então vocês podem fazer tudo para trás e pegar o bonde da banquinha, tá? Só para dar esse recado. A gente pode... a MFRC está dizendo que não conseguiu abrir os arquivos do PDF no Drive. Depois, quando subir o vídeo, se você puder fazer essa pergunta, a gente vê o que pode estar acontecendo, tá? Eu queria muito pedir um favor a vocês, se vocês, por um acaso, tiverem um livro, lerem e acharem que devem, nos sites que o livro circula, como por exemplo a Amazon, tem um espaço para botar um comentário sobre o livro.
é super importante para a pessoa, quando vai decidir comprar um livro, ler os comentários. Então, se vocês acharem que vale a pena, escreve lá. Eu tô vendo que alguns de vocês disseram que não conseguiram ver os exercícios. Ele vai ficar aberto, então não tem problema se não viu. Quando terminar aqui, abre no Linktree para ver se está lá. Se não tiver, vocês nos avisam que a gente tenta corrigir, tá certo? Eu posso começar? Eu vou deixar aí uns 5 minutos abertos, porque hoje a gente não tá com a Ivone, então não tá cortando os meus lábios. Você sabe que terminar um livro e ler para começar a conversa é quase que um exercício de fazer uma nova descoberta, né? Como se aquilo não fosse mais o que eu tinha imaginado escrever. E eu relendo agora o livro, eu tento me comportar como se fosse uma pessoa outra lendo, né? Então eu venho, também vou marcar, eu vou pensando. E eu lendo o imaginar, depois de ter conversado sobre ouvir, eu fico quase me perguntando se esse livro não se transforma num livro de metodologia feminista. Eu queria deixar essa provocação para ver se sou eu, que tudo vejo métodos, que tudo acho que pode nos ajudar sobre como fazer coisas, mas queria muito ouvir talvez de vocês se isso faz sentido, tá? Algumas pessoas estão dizendo que conseguiram fazer o exercício. Então vamos? Qual é a nossa dinâmica? A gente vai até 7h30 para vocês, eu tentando fazer uma breve apresentação e deixar meia hora aberto. Então, por favor, para eu não viver aquele drama de ficar sem ninguém fazendo pergunta, já anota, já escreve sua pergunta, porque quando eu terminar de falar, eu já abro as perguntas, tá? E abro os comentários. Imaginar, quando eu fui escrever, eu vou começar por mim e vou passar para o capítulo da Ivone. Ele foi um verbo que, quando eu comecei a escrever, ele parecia que ele era um verbo frágil para falar de esperança feminista, né? Ele parecia que era um verbo que se confundia com a ideia de sonho, com a ideia de fantasia. E abri-lo foi uma atividade de criatividade, mas também de descoberta sobre as possibilidades e a necessidade de imaginar para uma prática feminista. E aí eu comecei, tá logo no primeiro parágrafo, esse trecho do Walter Ugumãe, em que ele diz, em que eu digo, gente, não é o meu não, me desculpem aqui, eu vou desligar esse telefone, não é o meu não, viu? É o outro que tá tocando. Desculpem. Mas não é o meu tá naquela coisa de não perturbe, então não é o meu. Esse trecho do Walter Ugumãe, que está na página 41, em que ele diz assim, apenas os que desistiram guardam um sonho para o tempo de dormir. Essa é uma frase a mim tão linda, se eu entendo o sonho como essa capacidade de imaginar. E eu fiquei muitas semanas com essa frase na minha cabeça, que era dizer, será que imaginar, se ele se confunde com sonhar, se confunde com esse mundo, com essa possibilidade da fantasia, só quando nós vamos dormir, parece que quem já desistiu de viver, né? Então imaginar carrega uma força que movimenta desimaginar e movimenta a criação. Então, imaginar é como criar, é como fazer. Porque se nós não somos capazes de imaginar, nós não somos capazes de transformar. Se eu conto uma história no meu capítulo, e eu tento falar muito em primeira pessoa, e eu relendo o livro, eu vejo como eu me entreguei. Mais do que me entreguei, né? Eu me ofereci a quem lê, muito mais que a Ivone, e era não só por uma necessidade de me entregar, mas era também por uma necessidade de colocar-me como parte desse processo de
pedagogia feminista. Porque é muito arriscado falar desde um normativo feminista, né? É preciso imaginar para... Então, esse é um capítulo em que eu tentei traçar a desimaginação do feminismo em mim. Eu conto uma história de quando eu cheguei na Cracolândia, em São Paulo, né? Esse aqui é um cachimbo do crack, que foi feito na Cracolândia. Eu tenho ele comigo, não como um objeto de decoração, é uma matéria da lembrança, ele é uma matéria da imaginação. Mas não da imaginação para saber como é feito, né? E como é usado um cachimbo do crack. Ela é nas coisas, na possibilidade de imaginar a própria possibilidade da transformação. Então eu conto nesse livro porque se imaginar isso, é um afeto ético, né? Ele é um encontro ético. Então, a minha carreira, e talvez muitos de vocês, a minha vida, a imaginação passava por aprender, por estudar coisas, ser sabida em algo. Quando eu fui fazer esse filme, que depois quando a gente abrir, alguém puder botar aqui nos comentários, se chama Hotel Lyde, eu passei muitos meses estudando sobre o crack, sobre os programas de redução de danos, sobre quem era o perfil das pessoas que viviam na rua, do povo da rua. E eu achava que eu estava avançando nesse processo de estudar formalmente, né? Um processo de imaginação sobre quem eu encontraria, sobre como poderia ser esse trabalho na Cracolândia de São Paulo. E é claro que eu já estava melhorando diante do estado de desimaginação que eu vivia antes. Porque o que o medo das outras pessoas faz, o que os estereótipos fazem, o que o racismo faz em nós, o que o patriarcado faz em nós, o que a homofobia faz em nós, a transfobia faz em nós, o capacitismo faz em nós, é não só colonizar nossa imaginação com estereótipos racistas, capacitistas, transfóbicos, mas é também nos pôr em um estado de amnésia. E o estado de amnésia ele é dado pela normalização disso que nós chamaríamos o senso comum das coisas. Nada pior para a esperança de uma transformação, para a esperança de uma criatividade. E não há criatividade sem imaginação, que a imaginação é uma realização, é uma antecipação da possibilidade do encontro com o outro, se nós não desimaginarmos os estereótipos, se nós não descolonizarmos a imaginação. E se eu conto essa história sobre a Cracolândia, era porque esse era um dos universos mais repletos de estereótipos, de medo, de vigilância, dos espaços que eu tentei me aproximar para dizer eu preciso de outros elementos de imaginação e de aproximação ética e de aproximação existencial, né? O crack não fazia parte da minha vida. A experiência de viver na rua não fazia parte da minha vida. Sob nenhuma forma, nem de uma forma acadêmica, mesmo na literatura, né? A literatura, a arte, a música são espaços, universos de exercício de desimaginação dos poderes opressores e de tentativas de imaginação de novas formas de vida possível. Mas esse era um lugar, esse era um povo, essa era uma vida vivida, sobrevivida, da qual eu tinha muitos poucos elementos para praticar o assombro. Eu não sei vocês, mas eu não sei mais quando eu comecei a desaprender a amnésia do patriarcado em mim, que é, talvez dizer, quando eu comecei a me fazer feminista, né? Quando eu comecei a desaprender a amnésia do racismo, que nos põe numa normalização da branquitude. Quando eu comecei a desaprender a normalização da transfobia. Essa eu sei que foi muito mais recente. Mas eu não fiz um diário dos meus assombros.
Se vocês são muito mais jovens do que eu sei que são, façam um diário dos seus assombros. Pegue um caderno e chame Diário de Assombros. A primeira vez em que você teve um clique, em que você se assombrou a tal ponto em que você disse: o feminismo tem que caber outras formas de expressão de ser mulher. Em que você pronunciou transfobia sem se estranhar pronunciando essa palavra. Quando você reconhece o racismo em você mesma, nas pessoas que você gosta, naquilo que era normalizado. E não é para se mortificar. O Diário de Assombros não é para uma prática de mortificação ou de autocompaixão. É sobre uma memória das nossas transformações, para rompimento com a amnésia e para a possibilidade de criação de novas formas de imaginação. Porque nós começamos a exercitar a imaginação como sujeitos éticos, circulando estereótipos, circulando limitações sobre a possibilidade da vida do outro. Então eu conto a história de como foi chegar na Cracolândia de São Paulo para fazer esse filme. E eu já tinha estudado muito, né? Eu achava que eu já era uma sabida sobre o crack, sobre o que o crack fazia à saúde, sobre o que era o programa de redução de danos. E eu passei algumas semanas, alguns dias, muitos dias, poucas semanas, na esquina da rua onde era da cena de uso. E eu sou um corpo que não é o corpo comum da Cracolândia, né? Eu não era conhecida por ali como alguém que ia comprar pedra. E eu conto a história, e eu sugiro que vocês leiam e assistam o filme, de como foi a minha entrada e eles me autorizarem a chegar. E como eu carregava em mim um cacuete de desimaginação. Quando eu vou filmar, quando eu vou fazer um filme, eu sou pequena, não sei se vocês têm ideia de que eu sou pequena. Então, carregar a câmera, que a gente não sabe, né? O corpo do outro, da outra, nesse mundo virtual. Eu não sou grande, eu sou pequena e pouco forte. E era carregar a câmera, carregar as coisas. Então, eu tinha um daqueles coletes de filmagem, que eu sempre vou, que você vai botando tudo no bolso. E quando as pessoas que viviam ali foram me autorizar a entrar, elas me disseram: mas você tem que trocar a roupa. Esse colete lembra a polícia. Esse colete lembra quem vem aqui para fazer mal a gente, para contar histórias ruins sobre a gente. Então, trocar de roupa, e foi um erro tão tolo, né, gente? Foi um erro muito tolo. Chegar ali com o fetiche da documentarista com o colete. E se eu conto essa história tão banal, é porque eu não fui capaz de imaginar como a minha forma de apresentação, além daquilo que eu habito para existir, que é o meu próprio corpo, que já era suficiente para as nossas distâncias de encontro, como eu estava ali com aquele colete. Então, o filme Hotel Light está no YouTube. Eu convido muito que vocês leiam, que vocês vejam e que acompanhem a história de Angélica que está ali. O que eu espero com esse filme? Um assombro sobre imaginação, a cena de Olha o Anjo, né? Que eu não vou contar aqui o que é, mas o que é o Olha o Anjo quando passa ali dentro, o que é a humanidade resistindo, mesmo em um espaço tão brutal de desamparo como é a vida na rua e a vida numa cena de uso. Então, eu tenho duas perguntas no meu capítulo, que são duas perguntas também para compartilhar com vocês. Como sair do estado de desimaginação? E como se exercita a imaginação? Nós não exercitamos a imaginação só pela ciência. A ciência é um dos caminhos. A literatura é outro. O vivido é fundamental. A arte é outro. Nós temos que exercitar. E nós só exercitamos a imaginação na coletividade e nas coletividades muito diversas. Porque os parecidos a nós, a imaginação está colonizada e ela se reproduz na sua colonização. Então, essas são duas perguntas que eu não sei a resposta de vocês, eu adoraria ouvi-las, mas que eu talvez começasse a chamar com perguntas de método. Como sair do estado de desimaginação
Porque imaginar é fazer, imaginar é criar. Então eu estou assumindo que não há transformação sem imaginar novos mundos possíveis, que é o que Ivone vai dizer. E como se exercita a imaginação. Eu acho que esses nossos 12 encontros, as 300 pessoas que estão aqui, é uma tentativa de exercitar formas de imaginação para a possibilidade de uma esperança feminista. Mas só há o feminismo, qualquer forma de feminismo que vocês imaginem, sem desimaginação do patriarcado, do racismo e de suas tramas de opressão. Quando Ivone se lança ao imaginar, ela já começa de uma maneira muito mais, ela se entrega muito mais. Ela diz, imaginar é a mãe da poesia. E quando eu fui tomar nota, eu tomei uma nota errada. Eu disse, depois que eu me dei conta, eu coloquei imaginar a irmã da poesia. Mas ela diz, é mãe da poesia. Mas ela diz, nem toda imaginação é boa. A imaginação de um patriarca, a imaginação de um patriarca racista é de um mundo em que as mulheres estão confinadas a determinados espaços, em que disciplinar os corpos das mulheres, inclusive com a violência, é um futuro imaginado e desejado. O futuro imaginado, a imaginação de um racista é de uma subalternização racial. Uma imaginação capacitista é de extermínio, é apartação das pessoas dos corpos atípicos, né? Mas se vocês, quando Ivone diz isso, né? E assim, eu aqui estou fazendo uma exegese do texto dela, quando ela diz, imaginar é a mãe da poesia, mas nem toda imaginação ela é justa, nem toda imaginação ela vai nutrir essa esperança feminista, porque se imaginar esse afeto sobre a transformação, nós temos forças diferentes imaginando coisas diferentes, como algumas pessoas pensando em como agudizar as formas de opressão. Mas ela diz, imaginar é como fotografar o perfume das flores, né? Que ela cita um poema. Mas aí ela traz uma alegoria que é linda. E ela vai recontar a história do Pequeno Príncipe como de imaginação. Em que ela conta, né? Que o Pequeno Príncipe chega pro piloto e diz, me desenha uma ovelhinha. Aí ele desenha ela com cara de doente. Aí o Pequeno Príncipe diz, não. Aí ele desenha de novo e bota chifre. Ela diz, não. O Pequeno Príncipe diz, não, eu não quero a ovelhinha. É o carneirinho, né? Desculpe. Depois desenha de novo. Ele diz, não, tá velho. Eu quero imaginar um carneirinho que vai viver muito, porque eu quero meu carneirinho pro futuro. E o último desenho é numa caixa que tem 2 buraquinhos. Não tem carneirinho nenhum. Mas o Pequeno Príncipe diz, esse é o meu carneirinho, porque eu o imagino aqui dentro e eu vou cuidar dele. Essa imaginação sobre a imaginação, sobre imaginar que Ivone fez, é uma coisa linda, porque ela vai dizer que o imaginar vive pequenino em nós. É como pelos buraquinhos da caixa do Pequeno Príncipe. Então imaginar não tem receita. Porque ter a receita, se o feminismo tiver uma receita sobre como praticá-lo, é a própria negação da possibilidade de imaginar. E aqui eu dou um exemplo concreto de algo que aconteceu essa semana. Uma decisão do interior do estado de São Paulo, que chega ao Superior Tribunal de Justiça, diz que a Lei Maria da Penha, que foi imaginada para proteger mulheres cis, quando foi criada, ela se aplicava a mulheres trans. E há quem diga, em um exercício da imaginação feminista, que isso não deveria ser, porque isso talvez restringiria, talvez fragilizaria. Eu queria imaginar que nós podemos viver um feminismo que é capaz, ao ponto de precisar de uma lei penal, de uma política criminal para proteger a vida de corpos classificados, vividos como mulheres,
quaisquer que sejam suas configurações materiais, se é preciso a política criminal para manter-nos vivas, que caiba mais mulheres, quaisquer que sejam suas configurações materiais, dentro desse sistema de proteção, que é um sistema de proteção limite, né? Que é alguém que está em risco de não viver. Mas isso não foi imaginado num feminismo de 10 anos, de 15 anos atrás. E o nosso feminismo tem que ser esse feminismo da caixa do carneirinho, que é do qual nós imaginamos o que ainda está por ser criado, mas que tem que caber mais gente, tem que caber uma diversidade. Ivone vai falar então com outros termos, e ela usa o verbo roubar, e quem viu ela falando recentemente, ela disse, se fosse nos chamarmos para criar uma Esperança Feminista 2, ela ia colocar o verbo roubar. E eu tento acompanhá-la assim, dizendo, como assim, né? O que ela quer dizer com isso? Eu ainda não consegui me aterrissar onde ela diz, mas lendo esse capítulo, eu falo, será que ela quer dizer isso? Ela fala, o patriarcado, o racismo roubou nossa imaginação, usurpou a nossa imaginação, que é o que eu digo que colonizou pelos estereótipos. E aí ela vai dizer, o que eu chamo de assombro, ela chama de sofrimento, que o sofrimento pode ser uma experiência de nos levar a desimaginar essa usurpação feita pelo patriarcado. E ela vai dizer que um dos maiores instrumentos de usurpação, de roubo da nossa imaginação, é o consumismo, é o capitalismo, que faz com que a nossa imaginação circule em torno de desejos, de matérias, de desejos por coisas materiais. Então ela diz, há uma padronização do que passa a ser imaginar, que é desejar coisas e não desejar e não imaginar transformações ou inclusões. Até porque ela diz que ter uma imaginação em comum é como se fosse ter uma cartilha para o feminismo, um feministômetro, uma régua, é colocar a estaca no carneirinho, né? E não deixar ele se mover. Eu não quero dizer com isso que tudo vale no feminismo, de forma alguma é isso. Mas há muito ainda por caber e valer antes de nós virmos anunciar isso não vale no feminismo. Então, exercitar a desimaginação não é só sobre os poderes opressores, mas é também sobre o feminismo que nos antecede, que é esse feminismo civilizatório. Habitar um feminismo decolonial, habitar a fratura, como disse Maria Lugones, que é um lugar estranho, mas pode ser um lugar muito criativo, é desimaginar, inclusive, o feminismo que nos antecedeu e nos acompanha. É ser um feminismo que é capaz de imaginar o que pode estar dentro dos buraquinhos da imagem do carneirinho. Então, se imaginar é um verbo tão relacionado a fazer e a transformar, é porque ele está conectado à criatividade. Nós só podemos desimaginar e imaginar, que é transformar, tendo a possibilidade, o universo aberto para a criatividade. Então, é imaginar outras formas de vida, outras formas de amor, outras formas de desejo do corpo, outras formas de vivência da sexualidade. É desacreditar do inevitável da vida. Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, eu já ouvi muito. Mas isso é assim porque é assim. Não tem como mudar. As pessoas são racistas porque elas são racistas. Elas não são más. Os homens são assim. Nada pior para uma esperança de transformação feminista, antirracista, anticapacitista, do que esse senso comum de que as coisas são assim porque elas são assim. Então eu começo a concluir no 1 minuto. Se eu estou certa em dizer, Ivone, que imaginar é fazer, que imaginar é exercitar a criatividade para a transformação e para outros mundos possíveis, a pergunta que nos resta como uma coletividade que o livro não apresenta resposta é como exercitar a imaginação.
E é como sair desse estado de desimaginação. A nossa tentativa de resposta é que nós não fazemos isso sozinhas. Nós só fazemos isso na coletividade. E que não precisa da ciência para isso. A ciência é um dos caminhos. A arte, a literatura, a vida, o encontro com a outra, são formas de desimaginar e de imaginar formas possíveis de viver fora, inclusive, dos sistemas de opressão. Eu vou agora abrir os comentários de vocês. Eu espero que faça que tenha feito algum sentido falar tanto tempo sozinha. É um experimento que eu nunca tinha feito, de falar sobre um livro, assim, falar sobre algo que ainda está tão aceso, inclusive tentando fazer jus a representar o lado da Ivone aqui. Eu vou abrir a primeira pergunta, que é a da Areta Peixoto. É possível imaginar em conjunto, num coletivo, e como lidar com um cenário que incentiva o desimaginar sem nos deixar afetar por ele? Areta, Primeiro, o que é capacitismo? Alguém acabou de perguntar. Capacitismo é uma forma de discriminação, de opressão, de estereótipos aos corpos atípicos, às pessoas com deficiência. Então, nós vivemos em uma ordem política de poder, uma ordem moral que valoriza os corpos perfeitos, que valoriza uma ideia de saúde, que valoriza uma ideia de funcionalidade, que é ouvir, que é ver, que é falar, que é pensar de um jeito. E o capacitismo é como todas as formas de opressão, como sexismo, como racismo, baseado em uma ideia de que é uma capacidade típica e que é aquela que é o típico do humano. Eu espero ter respondido. Eu escrevi há muitos anos um livro que se chama O que é Deficiência, em que talvez possa ajudar. Ele está esgotado, então ele circula em PDF. Claro, a jovialidade é uma, né, que se chamou etarismo. Mas vamos para a pergunta da Areta, que é super importante. É possível imaginar em conjunto? Eu vou arriscar dizer, e todas as vezes que eu for normativa, é importante que vocês me estranhem. Eu vou dizer, a gente só consegue imaginar no conjunto, no coletivo. Porque a imaginação sozinha, ela é quase delírio. Ou a loucura, né, como nós chamamos, mas ela pode ser um delírio. Até mesmo quem escreve uma ficção, escreve para outro, escreve para a leitora. Então, nós sempre imaginamos em conjunto. O que são o Conto de Aia? Ele é uma distopia de uma imaginação sobre um mundo ficcional, mas é para nós. Nós é que nos conectamos àquela obra e vamos dizer o que há de realizável aqui. E como lidar com um cenário que incentiva o desimaginar? Essa é a pergunta que está também aqui por trás, que é a pergunta que está para todas nós aqui. Nós vivemos uma ordem, seja com capitalismo, em que imaginar confunde-se com consumir, no patriarcado, que em se imaginar uma mulher realizada como mulher é como a maternidade como um destino, é o casamento heterossexual como um destino. Isso não significa que nós não possamos ser mães, mulheres que vivam a heterossexualidade. Ela só não pode ser compulsória. A desimaginação, o imaginar nas fraturas do patriarcado, do racismo, do capacitismo, são formas de viver outras maneiras de vida, de se realizar de outras maneiras, inclusive assumindo a si mesmo como parte de um experimento de descoberta, mas não como um destino pela desimaginação imposta pelo patriarcado. Se a realidade destrói nossos sonhos, Renata, se eu vou de novo para o trecho do Walter Ugumãe, ele vai dizer: apenas os que desistiram guardam sonho para o tempo de dormir. A realidade não pode destruir os nossos sonhos. Quando ela faz isso, nós nos assentamos numa ideia de que vivemos um destino, vivemos algo que está traçado, de que nós abdicamos da nossa agência de transformação, da nossa possibilidade de mudança individual e coletiva, né? Eu também, Gisele, eu depois quando comecei a ler para falar, mas eu posso estar equivocada, tá? Mas
Olha que pergunta bacana. O feminismo às claras. É difícil imaginar em voz alta. Sinto que tudo que imagino e expresso parece loucura para muitos. Eu tentaria 2 comentários aqui. O primeiro é que depende para quem você está falando. Por isso que é tão importante. Lembra que nós falamos no encontro 1 sobre os grupos de consciência que você tinha nos anos 70? O que a gente está fazendo agora? A gente está exercitando coisas que não circulam no comum. Certamente algumas pessoas que não compartilhem da nossa vontade de encontro, porque o que nós estamos vivendo aqui, 300 pessoas ao mesmo tempo, 1000 inscritas, é um desejo de encontro. E nós estamos conjugando um verbo, imaginar. Talvez outras pessoas que não façam parte desse desejo de encontro, que ele é poético, ele é estético, mas ele é também ético, diga, que tolice que elas estão fazendo 2 vezes por semana, se encontrando 1 hora para ficar falando de verbos, de uma pedagogia, de uma prática feminista. Então, aqui é muito importante nós encontrarmos as 300 pessoas das quais nós não vamos delirar na fala, né? Mas o outro é que há pronúncias de um tempo que são consideradas fora de um tempo, mas que depois elas fazem sentido. A Duda acaba de entrar, eu queria muito também acenar para ela, porque hoje o que nós falamos toca diretamente a vida de mulheres trans na política, né? Que é sobre a possibilidade de imaginar a representação política, que é a possibilidade de imaginar uma vida livre de violência, né? Vejam, a Duda disparou algo em mim que é importantíssimo. Nesse cenário contemporâneo que nós estamos vivendo, nós temos que imaginar novas formas de viver a política. E nada mais intenso diante de nós do que a convocação da imaginação e não do fatalismo da política. De que todos os políticos não prestam, que todos os políticos são ladrões de aquilo, que essa resignação a esse estado de coisas na política não nos salvará, nos manterá nesse regime de subalternização, uma política que é destruidora da vida, né? Então nós precisamos imaginar uma nova forma de fazer política. Ela vai demorar, mas nós temos formas de transformação e esse ano é decisivo para nós. Eu não sei se essa digressão que toca concretamente alguém que se soma a nós nesse momento e nos convoca. Quando a Duda aparece, ela me convoca a dizer o que imaginar fala sobre a minha própria existência, sobre o que eu convoco vocês todas nesse momento, né? Vamos ver outra pergunta? Pergunta a Manu, como desenvolver o método da desimaginação nos moldes do modelo acadêmico de pesquisa? Manu, essa é a parte que mais a gente poderia sabendo alguma coisa, né? Todos os métodos de pesquisa são métodos para desimaginação. Eles têm que ser, senão nós estaremos só fazendo dogma na ciência. A diferença entre o mundo religioso, o mundo fanático, não que o religioso seja fanático, mas o mundo dos dogmas e o mundo da ciência, é que na ciência nós exercitamos a dúvida. Então, para duvidar, nós precisamos em algum momento desimaginar, nos assombrar diante do que nós estamos nos confrontando e descobrindo, que é a história que eu conto a vocês da Cracolândia. Na Cracolândia foi não só sobre um detalhe como um colete, mas o que eu vou aprender, o que eu vou me encontrar e o que eu vou descobrir ali, que é a grande cena do El Anjo, que se vocês assistirem, a gente pode conversar sobre esse filme durante a semana. Se desimaginar é soltar as amarras, é ser fiel ao verdadeiro, é levar felicidade para todos e todas. Eu começaria com essa sua primeira parte, calmaria, que é desimaginar é soltar as amarras. E aí a pergunta é como nós exercitamos essa certa liberdade do senso comum, né? É nos estranhar e nos acolher, sem dúvida, Patrícia. Hotel Lide é um documentário que eu fiz sobre a Cracolândia de São Paulo. Ele está no YouTube. O Caio Rotti, ele acabou de entrar. Ele é um cara que, se vocês não conhecem,
o Instagram dele é CAYROTE. Ele é um jovem viúvo que eu conheci nessa pesquisa sobre morte materna das mulheres que morreram durante a pandemia de Covid. Ele, quando eu pronuncio um jovem viúvo, eu preciso desimaginar um monte de coisa. Até mesmo essas duas palavras juntas parece que não cabem na língua portuguesa, né? Um jovem viúvo. Ele é um homem que perdeu a sua companheira naquilo que nós chamamos na ciência de toda morte materna é uma morte evitável. Eu o conheci por aqui, querendo conversar com as pessoas para escrever o artigo que nós publicamos essa semana no The Lancet Americas. E ele, como um jovem viúvo, hoje é um pai em tempo integral, né? Ele certamente é alguém que viveu o assombro e teve que desimaginar um monte de coisas nele. Nós nunca conversamos sobre o verbo imaginar, mas certamente ele é outro que me interpela nesse momento sobre o que seria a normalidade de um homem, um relacionamento heterossexual, ter um filho, e o que hoje é a vida dele numa paternidade de um jovem viúvo. A Rosaska Cat diz: muito se faz propaganda feminista e pouco se faz de imaginação feminista. Eu nunca havia pensado nesses termos. Eu acho que você tem um ponto que valeria, inclusive, você me ajudar a pensar. O que me parece que há por trás da sua pergunta é que o falatório só sobre o feminismo não é suficiente para a imaginação. Nós precisamos mais do que só falar, né? Nós precisamos, de fato, imaginar formas com que essa fala seja transformadora. Obrigada sobre quem está colocando o documentário aqui. Olha a pergunta da Selene, é uma pergunta super bacana. Como sair do imaginar para chegar numa esperança de realidade palpável e não utópica? Quem sabe a gente poderia falar, Selene, em uma utopia possível, né? Esse conceito não é meu, mas pense comigo. Eu já disse aqui, eu vou repetir, acho que quase todos os encontros. Esperança não é o mesmo que otimismo. Esperança não é o mesmo que utopia, que é algo que ou se baseia só nos meus afetos, num ato de fé sobre o presente, ou numa realidade que não tem nenhum elemento do possível hoje para ser concretizada. A esperança, ela é praticada por esses verbos, mas ela é possível. E a sua pergunta é como? Aqui nós temos 12 verbos para a sua tentativa de exercitar o como que vai ser vivido por cada um de nós. Mas o que os verbos tentam fazer como elementos de ação é nos afastar de uma resignação passiva. Deixa eu dizer, as coisas são assim. Os homens são assim. O patriarcado é assim. As mulheres são assim. As mulheres são as primeiras que são machistas. E essas frases, assombrar-se sobre elas, é um exercício concreto de prática, de imaginação. Então, o que passa aqui? O que acontece aqui? A escutar, como nós vimos na terça-feira passada. Então, como sair do imaginar para não confundir imaginar com sonhar, não confundir imaginar com um afastamento do real, é com a prática política, é com a prática do encontro com outras mulheres. Quando nós ficamos na solidão do imaginar a nós mesmos, nós ficamos numa esfera quase que do delírio, que nós já falamos aqui antes. O imaginar como uma prática feminista, ele é sempre coletivo. Porque aquilo que você imagina como, que você exercita como uma possibilidade de transformação, a outra diante de você vai estar para dizer é mais ou é menos que isso. E eu repito o exemplo que eu dei hoje sobre a Lei Maria da Penha.
no seu momento histórico, quando foi imaginado, era para mulheres cis, e muitas vezes em relacionamentos heterossexuais. E o que nós temos hoje, numa decisão de interpretação da corte, mas já vivido por outras formas de vivência de ser mulher, era de que se aplica e deve se aplicar aos corpos trans, certo? Olha que pergunta bonita da N. Maria Zasso. Como, para além de exercitar a nossa imaginação, semear imaginações. Esse exercício de pessoas que estão ainda fechadas no senso comum normativo. Eu vou dar a resposta que você vai fazer assim, mas vai ser verdade. É certo que não há um espaço tão privilegiado quanto na arte, quanto na poesia, quanto na ficção, quanto na educação, quanto nas redes sociais. Aqui é um lugar riquíssimo para exercitar a imaginação, gente. É um lugar riquíssimo de olhar mundos que nós não conseguiríamos nos aproximar. Eu não sei vocês, mas quanto mais distante do meu vivido são os grupos que eu preciso ler, acompanhar, porque é uma prática de imaginação sobre novas vivências, sobre novos corpos, sobre novas formas de falar. Então, e óbvio que o vivido, né? Mas ele tem que ser um vivido que sai além do nosso quarteirão da vida. Então, semear a imaginação, e é tão bonita, né, essa expressão, ela é muito linda. É o que, idealmente, eu diria que toda professora deve fazer, mas que toda feminista também tem que fazer. Porque às vezes o mundo é tão duro e é tanta coisa ruim, né? A guerra. Quando nós falamos em uma lei Maria da Penha, é uma lei que nós celebramos, mas é porque tem violência contra as mulheres, contra as pessoas trans, contra as mulheres trans. É porque acontece algo de muito ruim e nós celebramos como uma vitória. Mas o que é semear a imaginação? É imaginar que aquilo que foi pensado como um sujeito a ser protegido pela lei pode ter mais gente, pode caber mais gente. E a gente não semeia sozinha, a gente precisa das outras. E talvez na sua pergunta de como semear a imaginação com aquelas que imaginam outras coisas diferentes de nós. E aí nós temos um choque de imaginação sobre o que é a transformação. Ivone falou disso na terça-feira, de que é difícil inclusive exercitar a escuta com essas pessoas. Eu posso aqui dizer a vocês como eu faço. Eu não tenho capacidade de tudo escutar, eu não tenho sequer energia vital para semear imaginação com gente odiosa, com gente fanática, com gente que quer operar pela destruição. Então, eu acho que um filtro do espectro da onde nós semeamos a imaginação, ele é muito importante para nós. O nosso tempo da vida e o nosso tempo das urgências de transformação, como nós vivemos esse ano no Brasil, eles são tão intensos que nós não vamos dispersá-lo com qualquer um, mas não só com aqueles que nós já estamos conectados. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Uma pergunta sobre imaginação, eu não sei se vocês souberam, durante a pandemia, com Ramon Navarro, nós criamos um álbum aqui no Instagram que se chamava Relíquia.rum, Relicário. E ele era um álbum sobre imaginação. Todos os dias mulheres morriam de Covid. E as histórias eram contadas como 1.000, 2.000 por dia. As notícias não diziam o nome dessas mulheres, não diziam quem eram os amores delas que as deixaram, não diziam quem vivia o luto por elas. Ramon e eu passamos a imaginar. Nós cavávamos, com a ajuda de outras pessoas, cavávamos histórias do jornalzinho da igreja, do jornal do sindicato, do jornal da comunidade, de um blog que dizia: morreu aqui na cidade uma senhora de 80 anos, uma criança de 2 anos. E com os fragmentos da memória que tinham ali,
nós imaginávamos essa mulher, essa menina, essa adolescente e contávamos pelos fragmentos a verdade da história que havia restado. Nós fizemos um memorial imaginado sobre quem eram aquelas mulheres. E nós fizemos isso durante 8 meses na pandemia, né? E foi um trabalho diário. E aí toca na pergunta da calmaria, que ela diz como manter a coragem da imaginação. E olha que lindo isso. É preciso coragem para imaginar. Porque isso é muito lindo. Porque o estado de amnésia, de desimaginação, ele é covarde. Mas ele nos oferece uma proteção, a gente não se arrisca. Imaginar é pôr-se em risco, né? Você precisa de coragem para arriscar e imaginar. Isso é muito lindo. Então, como manter a coragem de imaginar, mas não deixar se vencer pelos assombros? Essa é uma pergunta para todas nós, porque a experiência do assombro ele traz sofrimento. Mas se o sofrimento nos silencia, nos deprime, nos desaparece, as forças de opressão ganharam duplamente, né? Porque além da amnésia, elas nos levaram à apatia, elas nos levaram ao adoecimento. Então, por isso que essa jornada ela não é solitária, essa jornada tem que ser coletiva, porque senão ela é uma coragem que nós não vamos ter, nós nunca vamos ter essa coragem sozinha e por tanto tempo. Então, quando nós estamos aqui de novo, 300 pessoas fazendo isso, exercitando com a Maria a coragem de imaginar coletivamente, ela não existe sozinha, porque sozinha nós vivemos o desalento, né? O abandono. Então nós precisamos imaginar coletivamente. As perguntas são muito bacanas. Eu estou tentando responder como um fio em cadeia, né, gente? Elas não são respostas normativas, vocês me entendem? Porque o que nós estamos fazendo é um exercício poético sobre imaginar, e que é sobre a pedagogia da transformação, pedagogia feminista. Mas não que seja a resposta. Eu nunca tinha pensado na coragem de imaginar. Então, os assombros são um ponto de partida, eu acho, Lênia Luz. Porque senão nós não temos como desimaginar. Quais são os estímulos que nós temos para imaginar? Ele tem que ser um processo ativo e persistente, né? Posso ler. A Larissa, ela fala: escuto muito falar na participação e eleição de mulheres na política, mas muito pouco sobre uma corrente para permanência. Ele é um lugar de muita violência, é verdade. E talvez o falar muito, inclusive eu me coloco como parte da sua observação, a sua crítica, muito bem-vinda, é que nós temos que fazer mais do que falar. É sobre falar de mecanismos de formar essas mulheres para a política, de estar ao lado delas nas suas legislaturas em nível municipal, estadual e federal. Eu quero muito imaginar que esse é um dos papéis mais importantes que eu possa fazer para a cidadania, né? Para a participação cidadã, ajudar a formar uma juventude na política, de mulheres, de pessoas trans, para a transformação da forma de fazer política no Brasil. Eu acho que essa é uma forma de coragem para imaginar, né? Para imaginar, nós precisamos conhecer a nossa história, diz a Julene. Só podemos imaginar algo diferente conhecendo o nosso passado. Eu quero concordar com você, mas dizer que um não é condição de possibilidade para outra. Porque quando você começa a desimaginar e a imaginar e assombrar-se, você começa a se conhecer e olhar sobre quem você é. O seu passado é uma pergunta sobre quem é você, né? Porque nós somos a temporalidade da matéria, a permanência da matéria, a existência da matéria, nisso que nós chamamos passado, presente, o futuro é sempre o instante. O futuro não é nada diferente do que um instante, né? Então, essa sua pergunta de dizer
para imaginar e desimaginar, nós temos que nos olhar no nosso passado e a nossa permanência no tempo e nessa matéria que é o nosso corpo, que nós chamamos que envelhece, que amadurece, mas é a permanência no corpo. Mas uma não é condição de possibilidade para outra, porque ele é um eterno refazer. À medida que você imagina, que você exercita a coragem da imaginação e de imaginar, você já se olha de outro jeito, você já não é mais a mesma num instante. Por isso que é permanente. Por isso que é certo que vocês inquirirem o meu passado, o passado de vocês vão encontrar várias expressões das tramas de opressão feitas normas da vida. Porque nós começamos na normalização e estar num exercício de desimaginação está na fratura disso. Diz a Eli Matos que não sabe qual foi o tema. Então eu acho que foi um desastre hoje, se a gente não sabe o que foi o tema. Hoje a gente está falando sobre imaginar como um verbo de possibilidade do exercício da pedagogia feminista. Eu espero que tenha feito algum sentido, que a gente esteja começando a construir o nosso vocabulário. Se a gente pudesse usar nossos últimos 3 minutos para colocar uma palavra apenas do vocabulário que nós estamos começando a construir. Eu vou falando alguns e vocês vão botando aí ou falando outros. São os verbos, como prática da esperança, da pedagogia feminista. Nós já falamos da escutadeira feminista. Nós já falamos de escutar. Nós já falamos da coragem da imaginação, coragem de imaginar. Nós já falamos do assombro. Nós já falamos do senso comum. Nós já falamos de capacitismo. Nós já falamos de tramas de opressão. Nós já falamos de desimaginar. Nós já falamos de coletividade. Nós já falamos de força. Nós já falamos de criatividade. Assombro, nós já falamos muito. Nós já falamos... que mais, gente? Da teimosia, de formação política. Nós já falamos de coragem. Nós já falamos de imaginar como fazer. Nós já falamos de uma utopia possível. Nós já falamos de desacreditar, nós já falamos de inclusão, coragem de imaginar. Nós já falamos de representatividade. Nós já falamos de metodologia feminista. Talvez seja isso que a gente está fazendo no fim, né, gente? Juliana, falamos de roubar, Juliana. Nós já falamos de grupos de consciência. Nós já falamos de arte, nós já falamos de poesia. Eu acho que nós poderíamos fazer juntas, quando o vídeo subir, eu vou subir sem nenhum texto, e se vocês quiserem, no instante em que eu subir, colocar só uma palavra, só uma, do vocabulário que nós estamos construindo juntas. Pode ser? Eu subo o vídeo antes de fazer qualquer resumo do que foi hoje, e a gente coloca qualquer palavra que seja o vocabulário que a gente está construindo junto de pedagogia feminista. Terça-feira que vem, nós temos o próximo encontro e o verbo é aproximar. Lembrem, 2 parágrafos dos capítulos ficam no Linktree. Se você não tem o livro, tenta acompanhar com esses 2 trechos e tem o exercício lá. Gente, até terça-feira. Eu preciso muito que vocês me digam quando eu subo o vídeo se está fazendo sentido ou não, se funciona ou não. É uma experiência completamente nova para mim. Não falar só da banquinha aqui e falar de ideias muito densas, né? E com vocês fazendo provocações muito intensas, para eu pensar muito rápido e que vocês me acolham nas tolices que eu possa vir a navegar, tá? Que é natural, né? Eu vou no tempo rápido daqui e eu posso acabar falando tolices, que depois a gente se ajeita e a gente se conecta. Bom final de semana para todas vocês também, viu? Um beijo grande em todo mundo.